Saúdo a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Louvado seja o nosso bom Deus. Vamos abrir nossas Bíblias no livro do profeta, em 2 Crônicas, o livro do profeta Ageu. Nós fechamos hoje pela manhã, né? Então, a última mensagem, se alguém porventura não ouviu e estava esperando receber essa mensagem hoje à noite, né? Ela veio hoje pela manhã. Houve uma inversão por causa da nossa programação. Tem ceia e ainda tem eleição, né? E a mensagem ia ficar um pouquinho extensa para o momento desse agora. 2 Crônicas, capítulo 33. Segundo livro das Crônicas, capítulo 33, falando sobre o reinado de Manassés. Farei a leitura, não de todo o texto, porque ele é bem longo, 20 versículos, de 1 a 20, mas vamos lendo. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia derribado. Levantou altares aos Baalins e fez postes ídolos, e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus nos 2 átrios da casa do Senhor. Queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Rinom. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, de que Deus dissera a Davi e a Salomão seu filho: nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre, e não removerei mais o pé de Israel da terra que destinei a teus pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que lhes tenho mandado, toda a lei, os estatutos e os juízos dados por intermédio de Moisés. Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Verso 10. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos, pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Assíria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Depois disto, edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale, à entrada da porta do peixe, abrangendo Ofel, e o levantou muito alto. Também pôs chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Verso 15. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que edificara no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Verso 16. Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ações de graças, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente
ao Senhor, seu Deus. Queridos, o livro das Crônicas, ele nos conta a história de muitos reis. Alguns destes reis foram muito bons, foram homens que fizeram o que era reto perante o Senhor. Por exemplo, nós podemos citar aí Davi, Asa, Josafá, Ezequias, pai de Manassés, Josias, avô, o neto de Manassés. Nós vamos ver vários homens, vários reis bons. No entanto, também alguns destes reis foram maus perante o Senhor. Nós podemos citar Jeroboão, um maligno, Acabe, também maligno, junto com a sua esposa Jezabel. Nós vimos Acasias, Acás e vários outros reis que fizeram o que era mal perante o Senhor. Mas um rei se destacou em sua maldade, e este rei é Manassés. A maldade dele diz que ele fez coisas tão malignas que nenhum outro rei fizera tal como ele. Nenhum de todos. Olha, nós falamos aqui de Acabe, nós falamos de Jeroboão, nós falamos de Acás, nós falamos de outros reis, e nenhum fez tão mal quanto este homem chamado Manassés. Mas a pergunta que fica é: por que? O que uma pessoa precisa fazer para que você desista dela? O que uma pessoa tem que fazer de tão mal, de tão odioso, de tão repugnante, a ponto de você dizer: essa está descartada, não tem mais jeito, não tem mais esperança, essa está condenada, vai para o inferno. E aí você já manda ela logo para o inferno. O que a pessoa tem que fazer para chegar neste ponto? E ouvir isso de você. Eu estou fazendo uma pergunta direta aqui, é retórica, não precisa responder, mas você pode refletir sobre essa realidade. Eu estou fazendo isso porque alguns pecados que de fato, de forma especial, depõem contra as pessoas. Há pecados que são de fato terríveis, pecados que nos trazem ódio, e é bom odiar o pecado, né? E às vezes tem aquele ditado de que Deus ama o pecado, odeia o pecado, mas ama o pecador. Esse ditado é mentiroso, viu? Deus odeia o pecador também. É por isso que Jesus morreu, tá? E ele manda o pecador para o inferno, sim, tá? Então é preciso distinguir esse princípio, tá? Mas há pecados de fato que são odiosos para qualquer pessoa, até o ímpio tem pecados que para eles são repugnantes. E no caso de Manassés, olhando para a vida dele, especialmente a maior parte da vida dele, nós vamos olhar para este homem, com certeza, ao colocarmos numa estatura espiritual, nós iríamos já colocá-lo direto no inferno, iríamos colocá-lo de fato na condenação eterna, e dizermos que para esse não tem correção, esse é endemoniado, esse de fato é incorrigível. Olhando para a vida desse homem, neste momento, na maior parte da sua vida, este rei, este líder tão mau, ele teve o mais longo reinado na história do povo de Israel. É interessante observarmos, né, como pode um rei tão mau ser o que mais reinou 55 anos. Davi reinou 40. A malignidade prevaleceu. E é interessante nós observarmos que o povo que ele reinava e que ele governava andava junto com ele. Se ele era maligno, o povo também era maligno. Se ele era corrupto e depravado, o povo também gostava disso e o mantinha e o seguia. Essa era a realidade daqueles dias. E a pergunta também é: pode Deus atender a oração e exercer misericórdia para com alguém tão depravado como Manassés? Pode Deus olhar com um olhar de graça, de bondade, de amor, de compaixão para alguém que fez tanta coisa ruim na sua vida? O que de fato levou Manassés a tudo isso? O que fez com que ele fosse tão mal na sua vida? Alguns movimentos sociais dos nossos dias, ao olharem para a situação, eles vão começar a defender os criminosos e vão justificar: coitadinho, é vítima, faz pecados horrendos, mata,
né? Estupra, né? Rouba, né? Deixa aleijado, e aí vem alguém de lá e diz, é vítima da sociedade. Vocês já ouviram isso na televisão? Alguém falando próximo de você? Coitado, é o sistema que é opressor, por isso ele ficou desse jeito. Mas a pergunta é, por que Manassés ficou desse jeito? E agiu de forma tão maligna na sua vida? Quero, em primeiro lugar, refletir que Manassés não tinha motivos para começar, e muito menos para continuar o seu reinado dessa forma, como ele começou. Ele teve um nascimento nobre, nasceu em berço de ouro. Ele era filho, no caso, de um rei, era um príncipe. Viveu a sua vida como príncipe, paparicado, tendo tudo o que ele mais precisava, tudo o que ele desejava, e era possível naqueles dias. Manassés recebera do seu pai. Ele recebera também ensino exemplar, ensino paternal. Ele era filho de quem? Nada mais, nada menos do que o rei Ezequias. Eu já disse para vocês que depois de Davi, o rei Ezequias é alguém com quem eu me identifico, com quem, não no sentido de ser bom igual a ele, mas no sentido de gostar da história, de ver Deus agindo na história daquele homem. Não era um rei perfeito, um homem perfeito, porque nenhum era, mas era um homem segundo o coração de Deus também. E o exemplo ele deu para o seu filho Manassés. Esse rei Ezequias, ele foi um que fez reformas grandiosas no meio do povo de Deus. Acás tinha destruído as coisas de Deus e tinha colocado os seus ídolos. Vem Ezequias e faz uma reforma. No entanto, nós vamos ver agora o seu filho trazendo tudo de volta. Mas Manassés não tinha motivo de dizer, meu pai, eu estou seguindo o exemplo negativo do meu pai, porque o seu pai era um pai crente, era um homem que temia a Deus, era um homem que ouvia os profetas do Senhor. O profeta ia e falava, e ele obedecia. O profeta ia e repreendia, ele se humilhava. Era um homem segundo o coração de Deus de fato, era um homem temente, a ponto de Deus lhe dar 15 anos a mais na sua vida. Lembram de Isaías levando a mensagem para ele? Deus te concedeu 15 anos, Ezequias. Era esse o pai de Manassés, com essa experiência profunda, gloriosa com Deus. Mas o filho, nessa vida miserável, sem falar que ele ouviu os profetas Isaías e Jeremias nos seus dias, né? Eu fico pensando aqui, né? Vocês têm que ouvir o pastor Carlos, têm que ouvir outros pregadores, né? Tem que ouvir os presbíteros da igreja pregando. E Manassés ouviu quem? Nada mais, nada menos que Isaías, o grande profeta. Ele ouviu Jeremias pregando, mas a vida dele é isso que nós acabamos de ver aqui, totalmente depravada. Amados, Manassés revelou o que há de pior no ser humano. Esse é o quadro que nós vimos Manassés aqui. Ele resistiu aos bons ensinamentos dados pelo seu pai, aos bons ensinamentos trazidos pelos profetas. Ele, de fato, teve várias oportunidades para o seu arrependimento. No entanto, ele resistiu, ele endureceu o seu coração e continuou seguindo os seus próprios pensamentos, ou seja, o seu coração é enganoso. Seguiu os ensinamentos do seu avô Acás, fazendo coisas tão malignas. A sua natureza pecaminosa sobressaiu. De fato, todos nós somos pecadores, todos nascemos em pecado. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há um justo sequer sobre a terra. Mas a natureza pecaminosa de Manassés sobressaiu, e em abundância. Embora ele tivesse pais crentes e tivesse ouvido tantas mensagens boas, ele não nascera de novo. Embora viver ao lado do palácio, ali próximo do templo, ouvindo tudo isso, mesmo dentro da igreja, no meio do povo de Deus, ele não nascera de novo. A evidência era clara. Os seus atos demonstravam que ele era um filho maligno, um filho desobediente, um filho do pecado. E o texto diz que ele fez o que era mal perante o Senhor, ele fez o que era mal perante a sua família, ele fez o que era mal perante a sociedade, perante a nação de Israel.
a ponto dele fazer pior do que os ímpios. Na verdade, quando nós olhamos para a vida de Manassés, parecia que ele estava procurando fazer o que havia de pior. Ele estava procurando ser o mais depravado possível, ser recordista em pecar, porque ele não tinha motivos para isso e ainda insistia nesse caminhar e aprofundava-se cada vez mais no pecado, e dizia, ele prosseguia em pecar e prosseguia em fazer coisas erradas diante do Senhor. Algumas são mencionadas aqui no texto. Observe, vamos só recordar o que nós lemos. Diz que ele tornou a edificar os altos que o seu pai Ezequias tinha destruído, né? Tornou a edificar, já tinha sido eliminado da casa do Senhor, e ele vai lá, agora eu quero trazer de volta, né? Eu lembro uma vez que, citando aqui na minha família, meu pai, né, ele já partiu, está com o Senhor, graças a Deus, né, e uma vez minha mãe ainda era católica nessa época, e eu lembro que a gente pregava, eu pregava, minha irmã pregava, né, para eles, e minha mãe tirou os quadros de santos que tinham lá em casa e colocou no quartinho. E de repente começou a ter alguns problemas, algumas lutas, né? Aí meu pai falou, foi só tirar essas imagens daqui, começou a ter problema, e colocou tudo de volta lá. Né? É mais ou menos, eu estou lembrando aqui, graças a Deus, Deus depois, mais adiante, bem mais adiante, né, tocou tanto no coração da minha mãe como do meu pai, e ele partiu com o Senhor, e minha mãe hoje é serva do Senhor também na igreja presbiteriana, né? Então, amados, é isso que Ezequias fez, trouxe de volta, Manassés trouxe de volta o que Ezequias, o seu pai, tinha tirado da casa de Deus, aquela idolatria, e diz que ele se tornou a edificar os altos, levantou altares aos Baalins, fez postes ídolos, se prostrou diante dos exércitos dos céus, ou seja, as estrelas, os astros, a lua, o sol, começou a adorá-los, a prestar-lhe culto, se prostrou diante de tudo isso. E hoje as pessoas continuam adorando os astros, né? Às vezes da astrologia, né? Dos signos que as pessoas têm. Vamos ver o que as estrelas dizem, né? O que os astros dizem a meu respeito, acerca do meu amanhã, do meu destino. E as pessoas se apegam a isso, ao horóscopo, né? Era isso que ele estava fazendo, adorando ao exército dos céus. Idolatria. Mas o texto diz que ele fez pior, profanou a casa do Senhor, profanou o nome do Senhor, a casa, porque ele levou imagens, levou ídolos para dentro do templo, e Deus diz que no templo dele, somente o nome dele, o nome que ele revelara, Yahvé, somente este nome habitaria ali para sempre. Não se faria imagem corrompida na casa de Deus, jamais, para cultuar, para adorar. E ele profanou a casa do Senhor, profanou o nome do Senhor, queimou os seus filhos, na realidade o seu filho, né? Aqui fala os filhos, a gente tem outra passagem que fala o seu filho, a Moloque, lá no vale de Rinom. Queimar o próprio filho, que coisa terrível. Ele não podia ser mais maligno do que isso, entregar a família, entregar o próprio filho como oferta ao diabo, ao maligno. Diz ainda que ele derramou muitíssimo sangue. Não, aqui, lá em 2 Reis, o texto paralelo a esse, diz que Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até encher Jerusalém de um a outro extremo. Só para vocês verem como o autor bíblico queria enfatizar que ele matou muita gente, derramou muito sangue inocente. E desse sangue inocente, muitos eram profetas. Desse sangue inocente, muitos eram aqueles que ousavam exortá-lo com relação aos seus pecados, com relação à sua idolatria. A tradição diz que Manassés cerrou ao meio o profeta Isaías. Isaías foi morto por ele. Então a malignidade dele não tem limites. É um homem terrivelmente marcado pelos seus feitos malignos. Provavelmente esse sangue de profetas foram derramados em vários lugares daquela terra, mas o que ficou mais marcado é justamente a história do profeta Isaías, que foi alguém muito chegado do seu pai.
alguém que andava junto com Ezequias, alguém que exortava, que orientava, que orava pelo seu pai, pelo rei, e ele foi morto pelo filho, por Manassés. Isso torna mais agravado a situação. Ele adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, ele praticava feitiçarias, tratava com necromantes, com os que consultavam mortos, médiuns. Era essa a situação dele, ou seja, lidava com uma multiplicidade de religiões, um sincretismo se instaurou na vida dele, espiritismo, deuses pagãos, e o texto finaliza dizendo que ele fez errar a Judá e a todo o povo, todos os moradores de Jerusalém, e fez errar mais do que os povos pagãos que Deus tinha expulsado daquela região, daquele lugar, para poder colocar o seu povo. Essa era a situação dele. Manassés de fato não tinha jeito. Olhando essa história, é possível bater o martelo e falar: esse vai para o inferno, esse não tem correção, esse aí é filho do diabo desde que nasceu. Essa é a realidade daquele homem. Geralmente, quando nós olhamos para alguém com a característica, não precisa nem ser desse jeito, como Manassés, nós muitas vezes desistimos dessas pessoas. Muitas vezes nós olhamos e falamos com tanta maldade no coração, não tem mais jeito. E às vezes nem é tanto. Às vezes foi algum pecado que nos machucou. Às vezes de fato nos entristeceu, ou alguém que nós amamos, ou a Deus mesmo. Nós ficamos indignados quando alguém ofende ao nosso Deus. E muitas vezes nós desistimos. E às vezes até pessoas da nossa própria família, nós desistimos delas com tanta facilidade. E esse texto vai nos dizer aqui, por mais incrível que pareça, que Manassés foi restaurado, que Deus não desistiu de Manassés, apesar de todas as suas ofensas. Deus não desistiu de Manassés. Quando eu olho para isso, eu olho para o que Deus não desistiu de mim, apesar de mim. Mas eu não fui tão maligno quanto Manassés, E às vezes a gente pode pensar desse jeito e tal, e realmente não devemos ter sido tão malignos quanto Manassés, mas somos pecadores, éramos terríveis pecadores ainda mais, Mas Deus não desistiu de nós, Deus não desistiu de você. O processo de restauração de Manassés é citado aqui dos versículos 11 em diante. Diz que houve intervenção divina na história daquele homem. Deus interviu. Às vezes a gente quer uma intervenção de Deus assim: Senhor, vem, tira esse pecado aqui da minha vida, Senhor, vem, tira isso da minha mente. Senhor, vem e me muda aqui, transforma-me aqui, e me faz uma nova criatura, onde eu não vou pecar mais. Às vezes nós queremos que Deus trabalhe na nossa vida só com o amor, Deus é amor e Ele vai trabalhar na nossa vida só com amor. E às vezes a gente perde a perspectiva bíblica de que amor não é só passar a mão na cabeça, de que amor é tratar, e o tratamento às vezes é doloroso. Nós vamos ver que Deus aqui vai usar como juízo a Síria, como Ele fez em outras ocasiões, para poder vir tirar Manassés do seu lugar, do seu reino, do seu conforto, da sua casa, da sua segurança, tirá-lo dali e levá-lo para Babilônia, a Babilônia. E essa levada para a Babilônia era para tratar a Manassés. Diz aqui que de fato ele foi preso, colocaram ganchos, e provavelmente ganchos no seu nariz, e o amarraram em cadeias e o levaram para a Babilônia. O tratamento não foi de passar a mão na cabeça por causa dos erros de Manassés. Ele perdeu tudo, perdeu a riqueza, perdeu a condição social, perdeu o seu reinado, perdeu tudo. Mas tudo isso fazia parte do trabalhar divino na vida daquele homem. E nós podemos ver na sequência, após esse tratar de Deus, que houve quebrantamento. Diz aí voltando para o versículo 11, diz: pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes dos exércitos do rei
da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos. E no versículo 12, ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus, muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Nós acabamos de cantar aqui: o que me separará do amor de Deus? Será angústia? Ele, angustiado, a angústia fez o contrário, não o afastou dos caminhos do Senhor, não o afastou de Deus. Ele já estava longe de Deus, mas a angústia o trouxe para perto de Deus. Deus usou a angústia para falar ao coração dele, para poder quebrantar o coração duro. E de fato houve quebrantamento e houve arrependimento. Diz que ele se humilhou, e muito se humilhou. É claro que primeiro ele foi humilhado na sua condição, mas o quebrantamento não envolve apenas eu ser humilhado, envolve eu me humilhar, eu me quebrantar diante do Senhor. E diz que ele muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Ele se lembrou de Ezequias, do amor, da paz, da paciência, da palavra, do exemplo do seu pai, e ele muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Houve oração, diz que ele suplicou deveras ao Senhor, seu Deus. Suplicou deveras. É uma súplica, eu fico tentando imaginar o que seria esse deveras, para poder quebrantar o coração de Deus, né? Um homem tão maligno ali, suplicou deveras. Foi muito também, ele se humilhou muito, e muito também suplicou a Deus. E diz no versículo 13 que fez-lhe oração. Lembremos que ele estava fazendo oração aos ídolos, nos montes, a Baalins, mas aqui agora ele fez-lhe ao Senhor, a Yahvé. O texto aqui está Senhor em caixa alta, tudo maiúsculo, para mostrar que é o nome Eu Sou, Yahvé, o Deus da aliança. E ele fez-lhe oração. Ele me lembra muito aqui o filho pródigo. Ele me lembra aquele filho pródigo que o pai o esperava, mas ele abandonou tudo e foi viver na lama, junto com os porcos. Mas lá ele se lembra do seu pai, e ele chega e suplica para o seu pai: pai, eu quero estar do teu lado, eu quero estar aqui, nem que seja lá junto com os servos, nem que seja lá no curral, nem que seja lá no quintal. E o pai o recebe. Eu lembro disso. É assim que nós vemos esse homem suplicando deverasmente aqui, lembrando de todo o seu caminho trilhado até o lamaçal, e agora voltando-se para Deus. E o texto nos diz que houve uma adoração, e uma adoração verdadeira. Diz aqui que ele fez uma pública profissão de fé, e é uma fé pessoal, que fala aqui do Deus de seus pais, mas agora fala, ele suplicou também e fez a oração ao seu Deus. É o Deus dele. E o Deus dele não é mais um poste ídolo, não é mais os deuses pagãos. Agora é o Deus de Israel. E esse é um Deus pessoal. E diz aqui que Deus atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém e ao seu reino. Oh, glória a Deus. Deus atendeu. Se Deus atendeu a Manassés com toda aquela malignidade no seu coração, com todos aqueles pecados, com tudo aquilo que denegria a imagem dele de uma forma imensurável, Deus atendeu. Ele também atende a mim, atende a você. Ele não desistiu daquele homem, também não desiste de você. Apesar dos seus pecados, apesar de você não merecer, apesar de você ofender a Deus tantas e tantas vezes no mesmo dia, Ele ainda atende a sua súplica e ainda te abençoa. Manassés adorou ao Senhor. Diz aqui que ele reconheceu que só o Senhor é Deus. Diz lá que é Yahvé, é um nome em caixa alta novamente. Só Yahvé é Deus. Não aquilo que eu adorava, não aquelas imagens, não aquelas esculturas, não aqueles postes ídolos, não aquelas enganações, não aqueles que nada faziam de bom, não aqueles que apenas não tinham boca, mas não falavam, tinham olhos, mas não viam. Agora ele diz: só o Senhor, Yahvé, é Deus. É o Deus dos meus pais, é o Deus da aliança. É o mesmo ontem, é o mesmo amanhã, é o eu sou, o que é e sempre será.
Então é esse Deus que Manassés reconhece e adora verdadeiramente. Agora, muitos poderiam questionar o olhar para Manassés, como fazem hoje, né? Eu já vi isso acontecer inúmeras vezes. A pessoa se converte de fato ao Senhor, e aí quando chegam lá, falam: será que se converteu mesmo? Ah, esse aí eu não acredito, esse aí mudou. Será que depois de tudo isso que a pessoa fez, será que ela é uma nova criatura? Será que nasceu de novo? Ah, ó, eu não ponho a minha mão no fogo, não. E às vezes é essa a visão que as pessoas tinham de Manassés, mas Manassés vai dar o quê? Provas de que ele nascera de novo de fato. De que ele de fato teve uma conversão não apenas externa e temporária, mas verdadeira, sincera e permanente. Nós vamos ver aqui que depois que Deus o traz de volta da Babilônia, versículo 14, ele começou a edificar. Mas edificar não os postos ídolos, mas edificar o que agora? Para a glória de Deus. Edificar as coisas que agradavam ao Senhor, a Yahvé. Diz que ele lançou fora da cidade tudo que tinha construído a deuses estranhos, no versículo 15. Ou seja, o que é isso? Lançar fora pecados, lançar fora aquilo que tinha na minha vida e que era ruim, que era desagradável a Deus. É santificação isso. Ele lançou fora e lançou: ó, quero isso é longe de mim, porque a minha vida agora é para Deus, é só para o Senhor. Isso me perturbava, isso me afastava do Senhor, e eu não quero mais viver longe do Senhor. Então ele lançou fora da cidade tudo aquilo que desagradava ao Senhor, e ele queria uma vida de santidade, de intimidade com Deus. Diz aí que ele restaurou o altar do Senhor. Olha só, aquele que edificava altar para ídolos, agora ele edifica um altar para Deus. Quem mora aqui, Senhor, é só tu. Quem reina aqui é só o Senhor. Quem é o Deus Todo-Poderoso, o Deus único, um Deus exclusivo, a quem eu amo, a quem eu sirvo, a quem eu adoro, é só o Senhor. Ele restaurou um altar genuíno e verdadeiro ao Deus único, a Yahvé. Diz que ele ofereceu agora, não seus filhos, mas ele ofereceu ofertas pacíficas e de ações de graças. Ou seja, é a consagração. Nós não temos mais que oferecer aquelas ofertas de animais, como eram no Antigo Testamento. Hoje nós oferecemos um culto vivo, com o nosso corpo vivo, agradável ao Senhor. Porque em Cristo nós não precisamos mais oferecer esses sacrifícios, porque Cristo é o sacrifício único, definitivo e suficiente. Então, amados, houve uma consagração da parte dele. Isso foi demonstrando que a mudança era verdadeira, que não era apenas algo de fachada, só para voltar para Jerusalém, só para enganar o povo, o profeta, e enganar a Deus. Era algo que tinha frutos. Muitos de fato voltam para os caminhos do Senhor, mas não dão mudança, não tem mudança na sua vida. Muitos de fato choram pelos seus pecados, mas continuam no pecado, não fazem nada diferente do que faziam antes. Isso não é arrependimento, isso não é conversão, isso é religiosidade, é enganação a si mesmo, porque a Deus ninguém engana, de Deus ninguém zomba. Então, amados, Manassés dá exemplo de como a conversão dele fora genuína, como ela fora verdadeira, e diz que ele reconduziu, ordenou ao povo de Judá, aquele povo que ele fez errar. Diz aí no versículo 16 que ele ordenou ao povo que seguisse a Deus. Agora vocês vão seguir, eu sou o líder, eu sou o rei, eu fiz vocês errarem muito, mas a partir de agora vocês vão andar nos caminhos do Senhor. E nós temos visto que a liderança é muito importante nisso. Se o líder descamba para um caminho do pecado, a tendência é o povo seguir no caminho errado. Foi assim com Israel. Mas quando o líder é um homem de Deus, um servo de Deus, uma mulher de Deus, o povo vai seguir esse exemplo também. É claro que não sempre, mas vai influenciar de forma positiva para que ande. E às vezes como profeta, profetizando, e como rei, eu sou autoridade, eu digo, vocês vão servir aqui nesse país, enquanto eu for rei, aqui é só Jesus, é só Deus que reina, é só Yahvé que é o Senhor. Então ele reconduz o povo ao serviço do
nosso Deus. Mas eu quero finalizar, amados, dizendo que as consequências ainda ficaram. E às vezes a gente pinta, como na televisão, né, aquela ideia de, agora eu me converti, agora não tenho mais problemas, né? Agora o meu passado todo ficou para trás, foi apagado, e de fato Deus apaga, e de fato Deus perdoa, e de fato Deus purifica. Mas nós temos que entender que a Bíblia nos deixa claro que uma coisa é o perdão de Deus e outras consequências do pecado. Consequências permanecem. E muitas vezes, tristemente, Davi foi perdoado por Deus, mas as consequências continuaram em sua vida, em sua família, em seu reinado. E aqui da mesma forma nós vamos ver Manassés. Diz que após esse seu andar perverso, mesmo com o arrependimento posterior, muitas consequências foram inevitáveis, tanto para o povo quanto para a sua própria família. Ele não tinha mais os seus pais, ele não tinha mais os seus filhos queimados no fogo, não tinha mais, estou arrependido, mas agora não tem mais jeito de voltar. As consequências vão permanecer, vão estar ali. Seu filho Amon, né, que é o sucessor dele, vai também fazer o que é mal perante o Senhor. Diz que ele vai seguir o mau exemplo do seu pai antes da sua conversão. Ou seja, todas aquelas práticas erradas, malignas, ainda influenciaram o seu filho. E ao invés de ver o final da vida dele, ao invés de ver o arrependimento, ficou marcado pelos erros, pela idolatria. E diz que Amon vai fazer igual ao seu pai, e depois vai ser morto, vai ser assassinado. Ou seja, as consequências vieram. Diz que o povo continuou também a sacrificar nos altares, né? Ou seja, nos altares idólatras antes, mas agora somente ao Senhor, entre aspas, né? Mas somente ao Senhor. Porque, diz o versículo 17, contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor. Influência. Deus tinha dito, culto, sacrifício, adoração, é só no templo. Aqui é o único lugar que eu estabeleci, e é aqui que vocês vão obedecer, é só aqui que eu vou aceitar culto. Não há outra oferta, não há outro sacrifício que não ali. E da mesma forma, amados, é em Cristo. Às vezes as pessoas falam, eu estou em Cristo, mas também estou sacrificando nos montes, também estou sacrificando a outros deuses, a outros ídolos. Eu faço uma oração a Cristo, mas faço outra aqui também. Não, mas Deus estabeleceu que há um só mediador entre Deus e os homens, que há um só caminho, uma só verdade e vida, que é Jesus. Então não adianta tentar achar que é possível agradar a Deus e continuar sacrificando nos montes. Ele estabeleceu um lugar definitivo de adoração, e no Antigo Testamento era o Templo de Jerusalém. No Novo Testamento não temos mais lugar. Nós não temos que adorar em Jerusalém ou em Gerizim. Nós agora adoramos a Deus em espírito e em verdade, mas isso é em Cristo. Fora dele não há culto, não há sacrifício, não há oferta, não há adoração aceitos pelo Senhor. Ele só aceita em Cristo. Então nós podemos aprender e tirar essas lições aqui com todos esses erros. E eu quero finalizar aqui mostrando com o último erro, versículo 19. Lá no finalzinho do versículo 19, diz, antes que se humilhasse, eis que tudo está na... Versículo 19, no finalzinho lá. Antes que se humilhasse, eis que tudo está na história dos videntes. Ou seja, mas eu me arrependi, podia limpar isso, né? Eu me arrependi, isso podia... apaga de tudo, né? Eu lembro aí da Xuxa querendo apagar aquele vídeo dela, né, dos erros. Falar, eu não faço isso mais, mas devia apagar. Mas é a nossa vida, é assim. Ela fica na história. Os nossos erros, antes de convertermos, né, antes de nos arrependermos, antes de nos humilharmos perante o Senhor, eles vão ficar registrados na história. Diz aqui que, né, tudo que ele fez, olha só, todo o seu pecado, a sua transgressão, e os lugares onde edificou os altos, e colocou postes ídolos e imagens de escultura, antes que se humilhasse, eis que tudo está na história. Esse é um fato. Mas isso não anula a graça de Deus. Nós vamos ver que ele, Manassés, estava realmente perdoado. Mas tem um passado. Tem.
Está na história, está registrado, eu sei, ele errou, eu errei, você errou. Nós temos um passado que nos entristecemos, mas ele está lá. Hoje nós estamos em Cristo. E a Bíblia diz: se eu estou em Cristo, eu sou nova criatura. Se eu estou em Cristo, de fato, ele apagou os meus pecados. Ele pagou e apagou. Eu sou de fato perdoado. Ah, mas foram tantos pecados. Sim, são tristes, são vergonhosos, me enojo deles, mas agora eu estou em Cristo. Ah, mas eles ficaram registrados e tem pessoas que vão ver ainda, vão saber desse pecado. Sim, mas vão saber e vão glorificar Deus. A minha vida agora é para Deus. Manassés está falando: eu não sei quanto tempo eu tenho ainda, provavelmente pouco tempo, mas esse tempo que eu tenho, daqui para frente, é só para Deus, é para a glória de Deus. Pena que eu não me converti antes, pena que eu não entreguei a minha vida antes. Muitos falam isso, né? Mas agora que eu me converti, agora que Deus me mudou, a minha vida é para a glória dele. E assim deve ser a nossa também experiência, amados. Não podemos deixar que o passado venha nos impedir de viver para a glória de Deus, de viver o presente e o futuro para a glória de Deus. Se tem um passado sujo e negro, amados, como Manassés tinha, e como tantos de nós também tivemos, isso deve ser trazido para mostrar a grandeza da misericórdia e do amor de Deus, que não desiste de ninguém, que não desistiu de mim, que não desistiu de você, antes nos perdoou e nos amou com um amor tão grande, que enviou seu Filho para morrer pelo quê? Pelas suas bondades, pelos seus quase pecados? Não, para morrer pelos seus pecados, todos eles. A Bíblia diz: se eu creio em Jesus, o seu sangue nos purifica de todo pecado, de toda iniquidade, é toda. E foi isso que aconteceu com Manassés. Então quero concluir de fato agora dizendo que o caminho percorrido por Manassés, que o levou à perdição, foi romper com Deus, foi romper com Yahvé, com o Senhor, com Jesus, foi não ouvir os profetas, não ouvir a palavra de Deus. Isso fez com que ele trilhasse esse caminho da perdição. Mas o caminho que levou Manassés à restauração veio primeiramente através da intervenção divina, como nós vimos, foi muitas vezes a dor. Às vezes, de fato, a dor e o sofrimento servem como instrumentos do Senhor para nos purificar, para abrir os nossos olhos, para nos tirar de uma dureza no coração, para quebrantar-nos, sim, para de fato nos sensibilizar espiritualmente. Quebrantou-se e humilhou-se, ele suplicou, ele orou, mas lembramos que acima de tudo foi a graça de Deus, foi o amor de Deus. Se Deus tivesse desistido dele, tinha motivos para desistir, como ele tinha para desistir de mim e de você. Se Deus tivesse desistido e não exercesse a sua graça, ele teria sido condenado como todos os demais pecadores. Deus queira, amados, que nenhum de nós precise ir para a Babilônia como ele fora, amarrado, preso, em ganchos, algemados. Deus queira que nós não precisemos passar por isso, que somente e puramente nos seja necessário a palavra de Deus, através da ação do Espírito Santo, que fala ao nosso coração e nos quebranta e nos traz ao arrependimento. Essa palavra é poderosa. Esse Espírito Santo de Deus, ele entra e ele muda e ele transforma. Ele é aquele que nos regenera, é aquele que nos torna novas criaturas, que nos faz nascer de novo. Então que nos seja necessário não a dor e o sofrimento, mas a ação do Espírito e da sua palavra. Amém? A palavra de Deus, eu sei que ela não volta vazia, seja pregada pelos pais, como fora por Ezequias, seja pregada pelos profetas, como fora por Isaías e Jeremias. A palavra de Deus vem e fala ao coração. Na angústia, ele se lembrou da palavra dos seus pais, ele se lembrou da palavra dos profetas e se arrependeu e se humilhou. Vale a pena ensinar os seus filhos no caminho certo em que ele deve andar. Pregue a palavra sempre, porque eles vão se lembrar, ainda que se desviem, ainda que vão para o mundo, e acontece isso muito, mas eles
ouviram a palavra e essa palavra o Espírito de Deus vai tocar e vai trazer. Como o filho pródigo se lembrou do seu pai, assim também o filho que se afasta vai se lembrar também que é um Deus, que é uma casa, que é um pai de braços abertos lhe esperando. Essa mensagem nos incentiva também, finalmente, a não desistirmos das pessoas. É fácil desistir de alguém. As pessoas vão falhar com você. Elas falham. Nós falhamos com elas. Agora, você é chamado a não desistir de ninguém da sua família e de nenhum pecador que você acha que seja talvez tão pecador ou mais pecador que Manassés. Porque Deus não desistiu dele, Deus não desistiu de mim, Deus não desistiu de você. Então, não desista das pessoas. Ore por elas, abençoe a vida delas, continue clamando. Quantos pais têm orado pelos seus filhos e querendo que eles voltem para os caminhos do Senhor? Deus vai falar ao coração deles, Deus vai tocar no coração deles. Creia que o seu filho vai voltar para os caminhos do Senhor. Creia que o seu cônjuge vai voltar para os caminhos do Senhor. Continue confiando e não desista de nenhuma pessoa. Amém? Deus nos ajude. Preguemos o Evangelho para todos. A todos, a todos. Mas até para aqueles pecadores, para todos, indistintamente, pregue, porque de fato a esperança está em Cristo, e Cristo é a esperança para todos os que creem. Amém? Se alguém crê como Manassés creu, vai ser salvo, vai ser transformado, vai ver a obra de Deus na sua vida. Que Deus nos ajude e nos abençoe, em nome de Jesus.